Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou Raul Nogueira e estou apresentando o programa Grandes Nomes da Propaganda neste maravilhoso canal MACT, o canal da comunicação brasileira. Nós vamos iniciar, como de costume, dando um giro no mercado, passando pelas notícias apresentadas no portal Grandes Nomes da Propaganda durante esta semana e onde você pode complementá-las, bem como pegar e ler muitas outras notícias do mercado da comunicação brasileira. Vamos ter também a presença de Vanessa Torres, diretamente de Vitória, no Espírito Santo, e de Janaína, que vai nos apresentar a próxima edição do jornal PropMac. Vamos às notícias. Outdoor universitário, promovido pela Central de Outdoor Seccional Bahia, tem mais um finalista em arte de alunos da Unirui e sob o tema Preservação do Patrimônio. ESPM oferece aulas sobre gestão empresarial e marketing, com início em 1º de agosto, com inscrições para aulas abertas, remotas e gratuitas. Faturamento fora de casa no formato outdoor é o que mais cresce entre os brasileiros, com alta de 38% no faturamento deste ano, segundo o relatório da Kantar. Brasil Promotion 2024, em sua 20ª edição, conta com a participação de 140 empresas e será realizado no Distrito AMB entre os dias 13 a 15 de agosto. Olá! Eu sou Vanessa Torres e eu falo da linda cidade de Vitória, do abençoado estado do Espírito Santo. Vem comigo para mais um giro pelo mercado publicitário capixaba. Quem adora um forró, com certeza já ouviu falar do Festival Nacional de Forró de Itaúnas, que fica no norte do Espírito Santo. A Aviação Águia Branca, que é patrocinadora do evento, está aproveitando essa oportunidade para várias ações bem bacanas. Entre elas, eles colocaram linhas de ônibus direto de Belo Horizonte para Itaúnas. E também, para quem chega em Vitória pelo aeroporto, vai ter também uma linha direto do aeroporto de Vitória para Itaúnas, para poder aproveitar este festival tão delicioso. E claro que entre as ações tem a apresentação de banda de forró no aeroporto, esperando as pessoas. Uma delícia isso. E vale lembrar que o forró a pé de serra é um patrimônio cultural, material e imaterial do Espírito Santo. Vamos falar também de Olimpíadas, claro. E mais uma vez, aí está a Aviação Águia Branca, que desde 2022 se tornou a transportadora oficial do Comitê Olímpico Brasileiro, o Time Brasil. Além dos ônibus personalizados, também estão sendo feitas ações nas agências da Águia Branca, além dos terminais de embarque onde a empresa atua. Tudo isso para ajudar a engajar a torcida pelo nosso Time Brasil. E o governo do estado do Espírito Santo está com 2 campanhas no ar, uma desenvolvida pela Ampla e a outra desenvolvida pela Danza. A campanha realizada pela Ampla está falando dos resultados dos investimentos em programas da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social. E eles estão mostrando números bastante expressivos de redução da pobreza no estado. Esperamos que esses números sejam cada vez melhores. E a campanha desenvolvida pela Danza, que tem como tema da base ao pódio, está falando do investimento do Estado em atletas. E eles usam a famosa, a talentosa Giovana Santos, ginasta rítmica, para mostrar isso numa interação com uma jovem atleta que espera se desenvolver e chegar a ser como a Giovana. E bora falar de comemoração de aniversário. E é maravilhoso a gente ver as empresas, investimentos, empreendimentos que tiveram bastante sucesso e continuam aí crescendo cada vez mais. Dessa vez eu estou falando do aniversário de 20 anos da Prosper, que é a agência capixaba com mais premiações no exterior. Olha que bacana o vídeo que eles fizeram de comemoração desses 20 anos. Estados Unidos.
Argentina. Coreia do Sul. Inglaterra. A Prosper colocou o Espírito Santo no mapa da publicidade mundial com um recorde histórico de prêmios internacionais conquistados. Prosper 20 anos, a agência capixaba mais premiada do mundo. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e já ansiosa pelo nosso próximo encontro. Tchau! Olá, meu nome é Janaína Langsdorff, sou editora assistente do jornal Propmark. Estou aqui para falar sobre os destaques da nossa próxima edição do dia 29 de julho. A capa traz matéria sobre as projeções de crescimento feitas pelas agências ainda em um cenário de incertezas econômicas e com possíveis sinalizações para o segundo semestre. Temos ainda uma matéria analisando a decisão do Google, que não vai mais interromper o monitoramento dos cookies de terceiros, questão importante para a publicidade digital. Temos ainda nessa edição uma cobertura especial do Valorant Champions Tour Américas deste ano. O evento mostra o potencial cada vez maior dos jogos eletrônicos como estratégia de marketing. Boa leitura e até a próxima! Agora é hora de voltarmos ao passado, né? Criatividade dos antigamente, com um comercial muito especial, que traz um jingle marcante, ainda da época da era do rádio, lá do Sabonete Gessi, apresentando uma campanha nos anos 60, em um comercial ainda preto e branco. Vale retroceder no tempo. Encantadora, com a espuma embelezadora do sabonete Gessi. Perfumes beleza para você? Na espuma cremosa, gostosa do sabonete Gessi. Uma boa agência é composta de vários departamentos: criação, mídia, atendimento, administração. Às vezes se esquecem da administração, não é? Pois hoje nós temos a presença de Antônio Lino, CEO da Viramundo Consultoria em Gestão, que nos apresenta um assunto de sócios através do quadro Gestando a Gestão. Alino. Bem, pessoal, no programa anterior eu falei sobre relações societárias. Acho que vale a pena agora a gente falar sobre acordo societário, que é um acordo de cotistas, acordo de acionistas, cada um dá um nome. Normalmente nas empresas médias e pequenas a gente chama de acordo de cotistas. Esse acordo é muito importante. Falando do princípio de que eu estou alinhado com o meu sócio para abrir um negócio, nesse momento é a hora da gente também fazer o contrato, como se fosse um contrato social, como se fosse um casamento. E aí a gente estabelece as regras para convivência harmoniosa durante esse período que a gente vai conviver como sócio. Então são regras que volta e meia também me perguntam, por exemplo, né? O sócio quer ir embora, ele resolve levar o cliente. Isso pode ou não pode? Bom, o contrato, o acordo de cotista, você pode estabelecer regras para isso. Se o cliente quiser ir embora com esse sócio que vai sair, não tem muito o que fazer, mas de qualquer forma não vai haver assodamento desse cliente, desse sócio para levar o cliente, porque ele tem um contrato estabelecendo algumas regras para isso. Outra coisa que aparece muito é o valor da empresa. Então, esse é um detalhe muito importante, você estabelecer um limite, por exemplo, se o sócio quer ir embora, qual é o limite máximo que ele poderia exigir para vender as suas cotas. Aí nós entramos em outras peculiaridades do negócio, por exemplo, nem sempre uma empresa que teve um lucro muito bom até aquele momento significa que ela vai ter lucro lá no futuro. Então, o valor de uma empresa hoje é o valor que ela pode gerar de resultados no futuro e não o que ela gerou no passado. Isso também tem uma implicância muito grande com o tamanho do cliente. Eu posso ter 3 clientes
que representa 70% da receita, consequentemente do lucro. Isso vai me gerar o seguinte: se eu vendo a empresa, se eu compro a parte do meu sócio num valor considerando esses clientes, amanhã depois um ou dois deles vão embora, essa empresa passa a ter uma receita muito menor, um lucro muito menor. Então, consequentemente, eu tenho esse problema. Então, na verdade, tudo isso a gente pode estabelecer. Por exemplo, eu posso fazer exclusão de qual é o limite de peso do cliente na receita, né? Qual o valor que eu posso estabelecer de venda desse coisa, usar conceito de lucro futuro. Enfim, tudo isso é uma questão de já se previamente estabelecer, considerando que esses negócios não é para quem sai, é para quem fica também. Então tem que ser feito um acordo em relação de ético, no sentido de você poder ter uma coisa que é bom para os dois, mas pode ser ruim para os dois. Então essa coisa do cliente sair, se eu pode levar ou não, as regras de distribuição de lucro, se vai poder manter um percentual como retenção de lucro para a geração de caixa no futuro. Tudo isso dá para a gente fazer num acordo de cotistas e que estabelece, por exemplo, no caso da saída, estabelecido o valor máximo que ele pode pedir, quantas vezes eu posso pagar isso, né? Como é que vai ser o cálculo, como é que se gera esse valor, se é sobre lucros passados ou projeções de lucro futuro, né? Penalização se ele for levar o cliente, enfim, tem uma série de coisas que... estabelecimento, por exemplo, de prolabore, de benefícios do sócio durante a convivência, se vai ter carro ou não vai ter carro, se isso cada um paga o seu. Enfim, é um papelzinho em 2 páginas você consegue fazer, vai te resolver teu futuro, né, para possibilidade de conflitos. Não que elimine o conflito, porque o conflito pode existir de qualquer maneira, mas pelo menos tendo escrito facilita a conversação. Agora, esse acordo de cotista, ele não pode ser feito simplesmente por contador ou alguma coisa. Acho que é importante você ter um advogado com conhecimentos de relações societárias, empresarial, para que isso seja feito. Porque um escritório de advocacia desse nível, ele tem todas as experiências já passadas de divergências que necessariamente você pode evitar colocando no acordo de cotistas. Mas eu garanto para vocês que essas cláusulas não passam de 2, 3 páginas de acordo. Mas dá uma tranquilidade muito grande para o futuro, para os dois lados. Então, eu espero que tenha ajudado vocês com essas dicas, tá bom? Grande abraço. Continuando com foco em criatividade, nós vamos apresentar agora os comerciais considerados destaques da semana, dentre os muitos apresentados no portal Grandes Nomes da Propaganda durante esta semana. Vamos acompanhá-los? É rock. A Trident lança a campanha Masca e Destrava seu Rock and Roll e promove um encontro de gerações ao apresentar Luísa Sonza ao lado da grandiosa Rita Lee. Trident, Masca e Destrava o Rock in Rio. Cheia de mistério, com esse tal de rock and roll. Rock esse tal de rock and roll. Trident no Rock in Rio 40 anos. Masca e Destrava seu rock and roll. Andando macio. Aqui a nova campanha de Varicel, com o mote Mais leveza em cada passo, focado em trazer alívio da dor e da sensação de peso nas pernas. Carinho, cuidado e leveza. Você merece o melhor para suas pernas. Cuide bem delas com Varicel. Varicel Creme melhora a circulação e a aparência das pernas, trazendo alívio imediato das dores, inchaço, cansaço, câimbras e sensação de peso nas pernas. É mais leveza em cada passo. Varicel, alívio para uma vida mais leve. Aqui tem. O Mercado Livre lança sua nova campanha para o segmento moda e destaca o compromisso em democratizar o acesso a produtos de qualidade,
sob o tema Tem moda no Mercado Livre? Tem mais nessa caixa do que você imagina. Tem moda no Mercado Livre. Encontre as peças que quiser com o envio mais rápido do Brasil. E se não for o que você esperava, pode devolver de graça. Seu melhor look tá no Mercado Livre. Hoje o nosso momento entrevista é com uma profissional da maior importância no cenário do marketing brasileiro. Nós conversamos com Cris Duclos, que é diretora de marketing do Sicredi. Olha, gente, vale a pena acompanhar esta conversa, este bate-papo com Cris. O Sicredi é considerado a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil e tem mais de 120 anos. E eu tenho a satisfação de estar com a diretora de marketing do Sicredi, Cris Duclos. Tudo bem? É muito bom estar com você. E eu quero dizer que nós estamos juntos de uma das mais importantes profissionais do marketing brasileiro. Alegria ter você em Grandes Nomes da Propaganda. Obrigada, alegria minha. Cris, uma pergunta. Quem foi Teodoro Amistad? Legal. E que ele representa pelo cooperativismo no Brasil? Então, o Padre Teodoro é um padre, né, que veio para o Brasil já há muitos anos, ele é suíço, e ele que começou a ideia de cooperativismo que já estava sendo utilizada na Europa, no Brasil. A gente tem bastante carinho pela figura do padre, tem uma série de camisetas do Sicredi, tem a figura do padre, e a nossa inteligência artificial, a gente chama de TEL, né, em homenagem ao padre também, Teodoro. O cooperativismo, mais do que o padre, porque ele é um símbolo, né, de que as pessoas juntas, né, porque o que é o cooperativismo? A gente fala que é uma sociedade de pessoas. Pessoas juntas podem ir mais longe com a colaboração, com a cooperação. Então, é antigo e moderno ao mesmo tempo, né? Porque a gente vive num mundo que, para dar certo, precisa ser bastante colaborativo. Mas a gente fala que é uma instituição financeira cooperativa porque o nosso cliente, que um banco chamaria de cliente, é um sócio. Ele faz parte do negócio e toma decisões pelo negócio. Por isso que não é um banco, é uma cooperativa, uma instituição financeira cooperativa. Muito bom, mas ela cresceu nesses 120 anos. Qual é o tamanho? Em quantos estados ela está presente? Provavelmente em quantos municípios? Então vamos lá, o Sicredi ele vem crescendo bastante. Eu falo que nós somos uma empresa que tem a solidez de uma empresa tradicional, mas cresce como uma startup, que o nosso crescimento é acima de 20% ano contra ano. Então nos últimos 3 anos, 4 anos, a gente quase dobrou de tamanho. Então somos 8 milhões de associados, estamos presentes em 2.000 municípios. Dentre eles, 200 municípios no Brasil, nós somos a única instituição financeira. E a gente já tem 2.700 agências e a gente ainda continua crescendo a agência. A cada 2 dias lança uma nova agência. Então a gente segue com um crescimento aí bastante grande. Não é só dinheiro. É ter com quem contar. Conte a respeito deste comercial. Legal. Eu acho que eu estou no Sicredi há 1 ano e meio, né? Um dos objetivos da minha vinda para cá foi ter um posicionamento de marca mais claro, né? E que a gente pudesse comunicar de uma maneira nacional, com mais efetividade, né? E veio a ideia do ter com quem contar, né? E depois a gente teve a felicidade da criação, trazer a música do Tim Maia, não é só dinheiro, né? Porque é um pouco disso, né? A nossa relação com o associado é muito mais do que uma relação financeira, né? Ele de fato ter com quem contar. E a gente conseguiu traduzir nessa frase um pouco do que a gente acredita como instituição. Acho que falando do cooperativismo, né, todo o resultado que a gente gera, explicando assim bem facilmente, a gente divide por 3, vamos dizer assim, né? Parte volta para o associado, né? Porque ele, em troca, né, do que ele está fazendo de negócio conosco. Parte volta para a sociedade, porque a gente acredita no desenvolvimento das comunidades onde a gente atua. E a terceira parte volta para a gente, para que a gente se fortaleça mais e possa dar mais crédito. Então, a gente não tem uma preocupação de remuneração de acionista. Por isso que a gente fala que é uma cooperativa. A gente tem preocupação com o desenvolvimento do associado e da comunidade onde ele mora, onde ele vive.
Bom, uma campanha muito especial. Ela atinge de norte a sul do país com 104 depoimentos. Por quê? 104 depoimentos. Então, te explico. O Sicredi, ele é feito de 104 cooperativas, né, que estão presentes no Brasil todo. Eu trabalho no centro administrativo, que ajuda as cooperativas, porque todas elas levam o nome do Sicredi. Mas é um sistema descentralizado, cada cooperativa tem sua região de atuação, conhece muito profundamente cada local e cada associado, então isso é a beleza da diversidade do Brasil e do nosso negócio. E a gente quis muito trazer as histórias dos associados, né? E simbolicamente a gente já começou, né, com essa campanha que começa a contar a história dos associados, mas que depois disso a gente teria 104 histórias para representar cada cooperativa que atua aí no Brasil. Por isso que a gente fala de 104 histórias. Bom, no segundo momento nós temos continuidade da campanha com o título Não é Só. Curto e grosso. Comente a respeito disso. Não é só. Não é só. Então, acho que quando começou, né, com a música, tem essa questão, começou não é só dinheiro, né, ter com quem contar, porque tinha uma relação das instituições financeiras muito voltada, né, para o dinheiro, e depois a gente extrapolou esse conceito para o não é só, né, então uma das campanhas fala, não é só um bolo, uma associada nossa que começou uma microempresa e começou a empreender dentro de casa, e hoje tem uma rede de lojas de bolo. Então, a gente quis dizer, né, não é só sobre um bolo, é sobre uma pessoa que deu certo e que a gente pôde ajudar. Então, sempre começa com a nossa visão, é muito mais sobre realmente o desenvolvimento, o que aquela história representou para as pessoas. Então, por isso que a gente começa a campanha como não é só, porque tem muito além do que aquela coisa que representa o crescimento do nosso associado. Vocês são muito participativos. E vocês atingem equidade de gênero, agora patrocinando o futebol feminino. Tá com você a bola. Acho que primeiro ponto, né, o futebol, ele tem uma semelhança ao cooperativismo, porque é jogar junto, né? É um jogo que, se não está com o time ali, não sai, né? Então a gente gosta de estar, é um esporte também bastante amado pelos brasileiros, bastante democrático. Então acho que a primeira decisão é que o futebol é bastante a cara do Sicredi. E o futebol feminino, acho que vem que as seleções femininas estão crescendo cada vez mais, né? Mostra um pouco da diversidade também mais presentes. Estão mais presentes. Então, a gente no patrocínio tem a Liga Feminina também. Então, a gente quis... E a gente fala bastante sobre isso, né? Porque o esporte feminino, acho que também ajuda, né, na gente falar um pouco de diversidade como um todo, né? Não só do lado homem e mulher, mas como um todo. Bom, mas você também vai para o show. Léo Santana, Ana Castelli. Pulando de um campo para outro... Por que a gente escolheu a Ana e o Léo? A Ana, por uma coincidência, já era uma associada nossa, né? Ela já estava fazendo até coisas com a nossa cooperativa do Mato Grosso e ela despontou, né? A mãe dela, para você ter uma ideia, trabalhou no Sicredi. Então tem uma curiosidade aqui muito próxima. E ela já estava sendo usada pela cooperativa e a gente achou que ela poderia ser um bom símbolo nacional, né? O Sicredi nasceu do agro, mas hoje já não é mais agro, né? As pessoas até olham o Sicredi, acham que é uma empresa só voltada pelo agro, mas hoje 75% dos nossos associados são pessoas físicas que estão presentes no Brasil todo. 14% é PJ e 11% é agro só. Então, agro hoje é uma parte pequena, perto do todo, mas bastante importante. Então, a Ana Castelli faria uma boa representação disso. E aí, depois de usar a Ana, a gente teve a ideia do Léo, porque era uma dupla bastante inusitada, né? O Léo também representa o Brasil. Ele tem essa coisa dos valores muito próximos do Sicredi, de família, e ele tem essa cara de Brasil importante. Então, que tal juntar os dois? E a ideia da música veio porque a ideia da primeira campanha, Não é Só Dinheiro, Ter com Quem Contar, com a música do Tim Maia, precisava ter cantores, né, para cantar. Então, uma coisa foi puxando a outra. Então, não necessariamente a gente está no território da música, mas a gente usa a Ana Castelli e o Léo Santana como embaixadores aí da marca. Bom, essa raiz cooperativista levou vocês a patrocinar o festival Salve o Sul.
Isso. Parabéns. Obrigada. Eu acho que a gente ficou bastante sensibilizado, acho que a gente nasceu no Sul, né, então nós temos uma presença bastante grande, então só para você ter uma ideia, o Sicredi, nós já somos 45 mil pessoas no Brasil, então é uma instituição bastante grande, mas praticamente metade desse número de colaboradores está no Sul, então a nossa presença no Sul é bastante importante, mas o que aconteceu no Sul foi uma comoção nacional, né, acho que o Brasil nunca tinha vivido, né, uma situação tão difícil aí como que aconteceu com a região sul, com o desastre que teve. Então a gente foi muito participativo em estamos sendo, né, porque não é só um trabalho pontual no momento que aconteceu, mas ajudar a reconstruir o Estado. E o patrocínio do Salve Sul veio para ajudar, né, a tornar mais evidente o que estava acontecendo, a necessidade de doação como a primeira alternativa, mas não só isso, né, a gente está agora, cada uma das nossas agências nas comunidades, ajudando muito ao desenvolvimento novamente da região para que a coisa volte a rodar. Sicredi Cooperativa, não um banco. Mas, se fosse um banco, qual o tamanho? Estaria entre os 10 primeiros? Sim, se a gente tivesse que fazer essa comparação, a gente não tem uma preocupação com o tamanho, tá? A gente tem uma preocupação com o progresso e o desenvolvimento do Brasil, isso é bastante importante, mas a gente seria a 6ª maior instituição financeira do Brasil pelo tamanho de ativos, né, o número de colaboradores, o que a gente roda, né? Então o Sicredi vem crescendo muito, como eu te falei, e realmente compete com os grandes bancos com uma proposta um pouco diferenciada no sentido que a gente valoriza bastante o relacionamento e a presença física, né? Por isso que a gente tem tanta agência, é um caminho um pouco contrário que os bancos estão fazendo, né? Com o investimento no digital, os bancos acabaram recuando as agências, né? E a gente, ao contrário, a gente vem construindo agências, né, abrindo novas agências. Por quê? Que uma presença física em cada local a gente entende como importante, tem uma coisa, né, de as pessoas poderem visitar as nossas agências, trabalhar nas nossas agências, tem espaços de coworking que a gente recebe os associados. Os bancos, eles foram pelo digital pensando em eficiência. A gente foi para o digital e a gente tem hoje um aplicativo que é super bem avaliado, temos toda a parte de inteligência artificial, mas muito mais para dar uma opção ao nosso associado do que simplesmente uma eficiência de custo. O nosso diferencial é ter com quem contar, que isso significa relacionamento, seja no físico ou no digital. Minha amiga, conte a sua visão cooperativista. Como isso pode ajudar a nós, os brasileiros? Que legal. Você sabe que, olha, antes de eu trabalhar no Sicredi, eu tinha um pouco de distância do que era o cooperativismo, né? É um termo que, se você vai para os Estados Unidos, pela Europa, os principais bancos desses países são bancos, são cooperativas, né? Então, o cooperativismo é mais difundido fora do que no Brasil. Mas tem empresas fortes, a Unimed é uma cooperativa, então às vezes a gente nem sabe que é uma cooperativa, mas é uma cooperativa. E o cooperativismo, apesar de ser bastante antigo, é uma visão, como eu te falei, bastante moderna da colaboração, né? Da questão da não preocupação com o individual, mas a preocupação maior com o coletivo. Então eu brinco que o Sicredi também está me fazendo uma pessoa melhor, né? No sentido de menos pensar só em cada um de nós, mas pensar em como a gente consegue fazer o bem para todo mundo. E fazer o bem, obviamente, tem uma preocupação com a sustentabilidade do negócio, né? A gente é uma empresa, mas tem uma preocupação bastante grande com o desenvolvimento. Então, talvez o futuro, não só do Brasil, do mundo, passe muito pela colaboração. A gente vive problemas estruturais grandes em todo o planeta, né? Então, se não houver colaboração, se a economia não for essa sharing economy, né, que a gente fala, como é que a vida consegue, com tudo que está acontecendo, a gente compartilhar mais coisas para poder, de fato, ter um crescimento maior? Minha amiga, para estar próximo aos cooperados, o Sicredi terá novas campanhas publicitárias nestes próximos meses? Sim, a gente... O Sicredi já investe bastante em marketing, mas ele tinha um investimento bastante fragmentado e bastante local. Desde a criação da minha diretoria, que aconteceu, eu estou no Sicredi há 1 ano e meio, em outubro do ano passado foi a primeira vez que a gente foi nacionalmente com uma campanha, usando todos os canais, né? Uma campanha 360, o nosso investimento era muito mais pulverizado. Agora, esse ano, a gente também já está com uma grande campanha no ar e vamos seguir assim, muito trabalhando em conjunto, porque a gente vê muito valor na presença nacional,
mas também vê como muito importante a presença local. Então é uma soma, né? A gente vai continuar nacionalmente bastante forte, mas também muito local, porque a gente acredita que eu, que moro em São Paulo, conheço aqui muito bem, eu, quem mora em Campinas, conhece Campinas, quem mora no Nordeste, conhece o Nordeste. Então essa presença local também é bastante importante. Mas a gente segue aí com grandes campanhas, muita novidade. Muito bom. Muito obrigado, Cris, você nos receber aqui. Espero estar com você pelo Grandes Nomes outras vezes. Maravilha. Essa é uma das nossas agências, a gente está aqui na Rebouças. Eu não sei se vocês repararam quando vocês entraram aqui, tem um cafezinho. O café é um pouco símbolo do Sicredi, porque tem essa coisa de ser acolhedor, né? Então a gente faz questão de ter os cafés na nossa agência, porque é uma casa que está disposta, que está aberta a receber as pessoas. Então, querendo tomar um café, nós estamos aqui. Vamos tomar esse café. E até a próxima. Até a próxima, obrigada. Obrigado você. Meu amigo, minha amiga, depois deste bate-papo maravilhoso com Cris Duclos, o Grandes Nomes da Propaganda desta semana vai ficando por aqui. Mas você pode acompanhar diariamente tudo o que acontece em publicidade e marketing e propaganda no portal Grandes Nomes. E eu aguardo por você na próxima semana, aqui neste maravilhoso canal Marketing. Um forte abraço e até lá!